Fala, gente, tudo certo? Tranquilo com vocês? Beleza? Dando continuidade então ao nosso conteúdo, tá certo? Eu tô passando a parte de termofísica para vocês, tá bom? Então eu falei tudo aquela parte de calorimetria, de dilatação, né? De escalas termométricas, tudo isso envolve termofísica, ou seja, a mistura de calor, né? De temperatura com os fenômenos físicos. A termodinâmica, que é o assunto que a gente vai começar a ver agora e vai ver nas próximas 2 semanas, né? S mais 2, tá dentro da termofísica. Aí você fala, Jussara, por que você não colocou termofísica aqui, termodinâmica dentro? Porque assim, como é um conceito mais amplo, que a gente vai demorar quase um mês para tratar dele, eu preferi dividir. Então assim, termodinâmica tá dentro da termofísica. Qual é a diferença então, né? Envolvendo a termodinâmica? É que com a termodinâmica a gente vai trabalhar com os gases, né? Com a movimentação desses gases, com a compressão desses gases, né? Com o comportamento desses gases. E para a gente conseguir trabalhar, a gente vai precisar ter os conceitos do que é um gás ideal, tranquilo? E as variáveis de estado de um gás, tá bom? O que faz um gás variar de estado, tá bom? E as transformações gasosas, que são as transformações isotérmicas, isocórica e isobárica. Também a equação de Clapeyron. Aqui eu coloquei a equação de Clapeyron como terceiro tópico. Entretanto, eu decidi trabalhar com ele como segundo tópico. Então, vai ser a segunda coisa que a gente vai ver hoje, tranquilo? Porque aí eu já enfio a equação de Clapeyron dentro de transformações gasosas para ficar tudo bem claro, tá certo? Beleza? Então, vamos lá então. Conceito de gases ideais. O que é um gás ideal? Então vamos lá. Gases ideais são compostos de partículas pontiformes. O que são partículas pontiformes? São partículas que não tem dimensão, né? A dimensão dela não importa. Ou seja, é um pontinho bem pequenininho. Por quê? Porque a gente não quer trabalhar com a dimensão dessa partícula. Senão não seria um gás ideal. Senão, por exemplo, o gás de nitrogênio seria diferente do gás oxigênio. Por quê? Porque um é maior que o outro, né? A dimensão de uma partícula de um é maior do que a dimensão da partícula de outro. Então não ia ser ideal para a gente generalizar isso como um gás. Tá certo? Então a gente precisa de partículas pontiformes. Ou seja, sem dimensão, tá certo? Só um pontinho aqui, como estão esses pontinhos verdes, tranquilo? Que se movimentam em alta velocidade, ou seja, elas ficam se batendo, tá certo? Essas bolinhas verdes aqui, elas ficam se trombando e se batendo, sendo suas colisões inelásticas. O que é isso, Jussara? Opa, perdão, não é inelástica, não, é elástica, tá certo? As colisões são elásticas. O que significa as colisões elásticas, então, né? É que não perde energia. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Se eu não me engano, é o professor de Física A que vai passar isso para vocês, essa parte de colisões, tá certo? De momento. Mas, por enquanto, o que são colisões elásticas, então? São colisões em que não há perda de energia. Ou seja, essas bolinhas aqui elas ficam trombando umas nas outras, né? Nesse gás, e não perde energia. Ou seja, se você olha lá 9 horas da manhã esse gás, e depois olha lá 3 horas da tarde, vai ter a mesma quantidade de energia lá. Porque essas colisões, ou seja, quando elas se trombam, não acaba perdendo a energia. Tranquilo? Então, beleza. Olha aqui. O que a gente precisa, então? A gente precisa ter em mente para saber o conceito de gás. Ó, aqui eu desenhei um cilindro em laranja, tranquilo? Um cilindro. Esse coisinho aqui em rosa, como se fosse uma seringa, sabe que a gente aperta a seringa? Chama êmbolo, êmbolo móvel. Ou seja, eu consigo apertar esse gás, né? Comprimir esse gás. Ou então, né, quando eu subo aqui, eu aumento a dimensão desse gás. Lembrando que o gás ele vai variar de volume conforme varia o volume do recipiente. Ou seja, se essa partezinha aqui cresce, o gás vai crescer junto. E se essa partezinha aqui comprime, o gás ele vai se comprimir junto. Tranquilo? Beleza? E aqui eu estou simbolizando um aumento de temperatura, tá bom? Eu estou esquentando ele, está aumentando a temperatura de um gás. Por que você está fazendo isso, Jussara? O que tem a ver? O que tem a ver é que essas 3 coisinhas que eu acabei de mostrar para vocês são as variáveis de estado. Como assim? Peraí, então tem 3 variáveis de estado? Sim, tem 3 variáveis de estado. Quais são então? Olha aqui, ó. Bom, eu tenho um cilindro, certo? Aqui, em laranjinha, o gás ele está dentro desse cilindro, certo? Imagina que eu pego um copo e tampo esse copo. Lá dentro vai ter o gás oxigênio, não vai? Ou seja, esse cilindro vai estar delimitando o volume dele, certo? Ou seja, a dimensão desse gás.
Então essa já é uma variável de estado. A primeira variável de estado é o volume. O volume, tranquilo? Beleza? Sendo uma observação importante, o volume do gás é igual ao volume de seu recipiente. Seu recipiente, tá certo? Tranquilo? Então, se ele está num recipiente cilíndrico aqui, vamos supor que esse recipiente cilíndrico ele tem um volume de, sei lá, 3 metros cúbicos. Tranquilo? Tem um volume de 3 metros cúbicos, o gás que está dentro dele vai ter um volume de 3 metros cúbicos, certo? Se a gente pegar esse gás e colocar em um cilindro de 5 metros cúbicos, esse gás vai passar então a ter um volume de 5 metros cúbicos. Por quê? Porque ele se expande e vai se comprimir naturalmente. Tranquilo? Diferente de um sólido, se eu colocar, por exemplo, uma moeda dentro de um copo, né, pequenininho, e depois colocar essa moeda dentro de um copo grandão, essa moeda não vai aumentar e nem diminuir de tamanho, mas o gás sim. Por quê? Porque o gás ele varia de acordo com o recipiente, tá certo? Ele vai se comprimir e se dilatar naturalmente. Tranquilo? Beleza? Então as unidades de medida de volume que a gente vai usar vai ser litro e metro cúbico principalmente. Tranquilo? O gás de 4 litros, um gás de 5 litros, um gás de 10 metros cúbicos. Tranquilo? E quem vai delimitar isso vai ser o nosso recipiente. A segunda variável de estado que a gente vai ter é graças a esse êmbolo aqui, que vai ser conhecida, nossa, pressão. Opa, pera aí. Como assim pressão? O que é pressão, né? A gente fala, a gente está sob pressão. O que é isso? O que significa isso? Pressão vai ser a concentração de uma força em uma determinada área. Como assim, Jussara? Imagina que eu tenho essa área aqui, ó. Tá vendo esse círculozinho do êmbolo aqui, certo? Toda essa região. Eu vou fazer uma força, ou seja, eu vou descer esse êmbolo, eu vou apertar, a mesma coisa de eu apertar a seringa que vaza água, né? Eu vou apertar, eu vou fazer uma força, tranquilo? Em uma área, certo? Eu vou aumentar a pressão dele, certo? Tranquilo? Beleza? Então é uma força em uma determinada área. Se eu pego minha mão, né, e faço uma força em cima da mesa, eu estou fazendo uma pressão na mesa. Por quê? Porque é uma força nessa área da mesa em que eu estou pressionando. Tranquilo? Então vamos colocar isso certinho. A nossa pressão é a mesma coisa que uma força, certo? Sobre uma área, tranquilo? Se eu fiz uma força, sei lá, de 10 newtons, certo? Sobre uma área, não sei, de 2 metros quadrados, isso quer dizer então que 10 dividido por 2 eu tenho uma pressão de 5. 5 o quê? 5 o quê, Jussara? 5 Pascal vai ser a nossa unidade de pressão. Ou então, a gente pode usar também ATM. Não gostou de ATM? A gente pode usar milímetro de mercúrio. Tranquilo? Milímetro de mercúrio. Jussara de Deus, a gente vai ter 3 unidades de medida para uma mesma variável de estado. Ou seja, para pressão, a gente vai ter 3 tipos, né, de unidade de medida. Pascal, ATM, milímetro de mercúrio. Como que eu vou transformar isso? Simples, olha aqui, ó, eu tenho aqui 1 ATM é a mesma coisa que 10 elevado à quinta Pascal, ou seja, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 5 zeros, tá bom? 6 zeros no caso, né? 10 elevado à quinta Pascal, tranquilo, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Geralmente o exercício passa essa relação, mas é sempre bom a gente ter em mente, né? Porque o vestibular às vezes ele exige de vocês essa decoreba, tranquilo? Então é só decorar. 1 ATM é 10 a quinta Pascal e 760 milímetros de mercúrio. Como que eu vou saber a unidade de medida que eu vou usar? O enunciado vai passar para vocês, tá bom? Tranquilo? Beleza?
você falou que tem 3 variáveis de estado, Jussara. Qual que é a terceira? A terceira variável de estado é a nossa amiguinha aqui, ó. A nossa famigerada temperatura. Lembra? Tá vendo ela desde o início dos nossos estudos? A temperatura. Lembra que a temperatura, primeira aula nossa, mede o grau de agitação das moléculas, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, se as moléculas estão muito agitadas, umas trombando com as outras, né, em colisões elásticas, tal, e trombando, é porque a temperatura está muito alta, está muito quente, tá certo? Está muito quente. Agora, se as moléculas estão devagar, tromba com uma, depois vai trombar com outra, tal, e é mais lento esse processo, isso quer dizer que a temperatura está baixa. Como essa temperatura, então, vai controlar essa característica do gás, então ela é uma variável de estado. Tranquilo? Beleza? Jussara, qual que vai ser a unidade de medida de temperatura que a gente vai usar? Ah, eu já sei, é Celsius, né? Porque até agora a gente trabalha 30 graus Celsius, 45 graus Celsius. Calma. Aqui em termodinâmica, a gente vai utilizar a escala Kelvin. Lembra do Kelvin lá? Do zero absoluto? Lembra? Que uma temperatura em Kelvin é a mesma coisa que uma temperatura em Celsius mais 273. Tranquilo? Então é essa unidade de medida que a gente vai usar. Sempre que a gente trabalhar com termodinâmica, vai ser Kelvin. Então vamos lá, a unidade de medida vai ser o K. Só lembrando aqui, observação, a temperatura em Kelvin é a mesma coisa que a temperatura em graus Celsius mais 273. Todos os exercícios vão trazer em Kelvin? Não. A grande maioria dos exercícios vão trazer em Celsius, em graus Celsius. O que eu preciso fazer, Jussara? Transformar usando isso aqui. Tem um gás a 27 graus Celsius. Opa, peraí. Eu vou precisar transformar em Kelvin. Tranquilo? Então, 27 mais 273 vão ser 300 Kelvin. Esses 300 Kelvin eu vou utilizar para fazer os cálculos. Tranquilo? Posteriormente, né, mais para o fim da aula, eu vou fazer alguns exercícios e eu vou trabalhar com Celsius e com Kelvin, mostrando para vocês como que faz essa dinâmica entre essas duas unidades de medida. Tranquilo? Então, essas são as 3 variáveis de estado. A nossa temperatura, o nosso volume e a pressão. Tranquilo? Lembrando então que o gás ideal, partículas pontiformes, ou seja, sem dimensões, que ficam se movimentando em alta velocidade, sendo suas colisões elásticas, ou seja, sem perda de energia. Como assim? Olha aqui esses pontinhos verdes. Imagina que eles estão aqui, ó, para cima, para baixo, para cima, para o lado, um trombando no outro, sem perder a energia. E tudo isso forma um gás. Tudo isso forma um gás que está dentro desse cilindro. Tranquilo? Bora então para o nosso próximo tópico, que é a equação de Clapeyron. O que é a equação de Clapeyron, Jussara? Equação de Clapeyron vai ser a nossa equação geral dos gases. Como assim equação geral? Vai ser a equação que a gente vai precisar ter em mente para conseguir fazer todos os exercícios de gases, né, que envolvem cálculos, obviamente, tirando aqueles teóricos, né, perguntando o que é um gás ideal. Você não precisa saber a equação, só que sempre vai ter um gás de 2 litros, tem uma pressão de 20 atm, a uma temperatura tal, entendeu? Então você sempre vai ter que relacionar essas medidas. Então essa equação, a equação de Clapeyron, vai nos auxiliar a resolver esses exercícios. Como que é essa equação de Clapeyron? A equação é simples, é aqui, ó, pressão vezes volume é a mesma coisa que número de mol, tranquilo? Vezes constante universal dos gases, constante, lembra constante que não muda, ou seja, esse número sempre vai ser igual, é um número, certo? É um número, e o enunciado vai dar esse número pra gente, vezes a temperatura que esse gás está sujeito, tranquilo? Então, vamos anotar isso, ó, PV igual a nRT, tem até aqueles macetezinhos, né? Por você, nunca rezei tanto, né? Pra você... Como que é? Para você não rir tanto. Então tem vários macetes para a gente conseguir decorar, porque infelizmente essa equação, os enunciados não passam para a gente tem que ter em mente. Então vamos anotar cada coisa. Ó. O nosso primeiro item aqui vai ser a pressão.
certo? Segundo item, volume. Segundo item é o volume, tranquilo? Beleza? Terceiro item, número de mols, certo? Quarto item, constante universal dos gases, tranquilo? E por fim, a nossa temperatura. Vixe, eu fiquei sem espaço aqui, ó. Eu vou fazer um asterisco aqui, tá certo? E vou colocar aqui, ó, temperatura. Mas imagina que tem uma flechinha ali. Tranquilo, beleza? Você fala assim, Jussara, quais vão ser as unidades de medida que eu vou usar? Então, aí que tá o problema, né? Aí que tá o problema, porque eles não entram em um consenso. Eles não sabem se vão usar atm, se vão usar pascal, se vão usar litro, se vão usar metro cúbico, se vão usar mol, certo? Se vão usar joule, tranquilo? Se vão usar Kelvin, tá bom? Por isso que a gente vai ter um sistema internacional de medidas. O que é isso? É um sistema, certo? Em que lá é tipo um livrinho mesmo, em que tem todas as medidas que a gente vai usar, certo? Então, por exemplo, temperatura, Kelvin, tranquilo? Pressão, vai ser, no caso, pascal, beleza? Volume, metro cúbico. Então, esse sistema vai guiar as nossas medidas, beleza? Vai ser um sistema único que todo mundo tem que seguir. Entretanto, né, alguns exercícios ainda vão trazer outras unidades de medida, tranquilo? Que vai ser então do sistema internacional, que é o certo a se usar, e uns sistemas convencionais, que é utilizado no dia a dia. Por exemplo, litro. A gente usa muito litro. Uma garrafa de 2 litros. Só que litro não está dentro do sistema internacional de medida. O que está dentro do sistema internacional de medida para volume é metro cúbico, certo? Então a gente vai ter algumas unidades convencionais. Ó, o sistema internacional eu vou colocar de rosinha, tranquilo? E unidades convencionais. Vou abreviar aqui. Unidades convencionais eu vou colocar de verde, certo? Então, ó, pressão. Qual que é o sistema internacional de medida para pressão? Para pressão vai ser Pascal. Tranquilo? Pascal. E para volume, Jussara? E para volume? Para volume vai ser metro cúbico. Número de mols, então, vai ser mol. Certo? Para constante universal dos gases eu vou deixar para depois. Ó, e para temperatura, como eu já falei, Kelvin. Tranquilo? Beleza? E para constante universal? Para constante universal vai ser a mesma coisa aqui. Joule dividido por mol vezes o Kelvin. Tranquilo? Beleza? Tudo certo? Todo mundo vivo? Beleza? Então assim, sempre que ele passar a pressão em Pascal, o volume em metro cúbico, o número de mols em mol e essa constante universal, como que você vai usar essa temperatura? Kelvin. Tá certo? Se ele passar a temperatura em Kelvin, constante universal, assim, número de mol em mol, volume em metro cúbico, como que você vai usar a pressão em Pascal? Entretanto, alguns exercícios vão passar a pressão em atm. Outros vão passar o volume em litros. Outros vão passar o número de mols em mol também. O mol não muda, o mol é nosso amigo, ele não muda, certo? Ele é tanto no sistema internacional quanto na unidade convencional, ele é a mesma coisa, tranquilo? E a temperatura nossa vai continuar em Kelvin também, certo? Só que a constante universal vai mudar. Vou colocar um asterisco, eu vou escrever aqui, ó. A constante universal, ela vai ser atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Ah, entendi. Tô começando a entender. Tá, beleza. Então, pera aí. Se o exercício, então, passar em atm, em litro, em mol, em Kelvin, eu vou usar essa constante universal.
Tranquilo? Só que se ele passar em Pascal, passar em mol, passar em Kelvin, passar essa constante em rosinha aqui, qual que eu vou usar? Metro cúbico, entendeu? Então assim, toma muito cuidado para sempre usar as mesmas unidades de medida. Então assim, fala assim, bom, vou trabalhar com o sistema internacional, vou usar só as rosinhas. Tranquilo? Vou trabalhar com as unidades convencionais, vou usar só as verdinhas, tá bom? Vai ficar mais claro quando a gente fizer um exercício. Aí você falou assim, Jussara, você falou que a constante, né? A nossa amiga constante universal dos gases, ela é uma constante, então ela é um número. Ela é um número. A gente vai ter um número para o sistema internacional, que vai ser R é a mesma coisa que 8,31 Joule dividido por mol vezes o Kelvin, tranquilo? E ela vai ter um número também para nossa unidade convencional. Opa, não é K não, é R aqui em cima, perdão, coloquei R aqui? Coloquei. Então é R, certo? R vai ser a nossa constante, certo? Vai ser constante, então não vai mudar. Só que quando a gente estiver trabalhando com a unidade convencional, ou seja, o que a gente usa no nosso dia a dia, litro, tal, vai ser 0,082 ATM, aquele negocinho grandão, ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Tá certo? Tranquilo? Então esses vão ser os valores que a gente vai utilizar para constante. Jussara, não entendi, não está muito claro na minha cabeça, faz o exercício. Vamos embora então, vamos ver. Tá escrito 2 aqui, mas era para ser 1. 1. A bola utilizada em uma partida de futebol é uma esfera de volume igual a 4 litros. Opa, litros. Vamos olhar aqui. Litros. Verdinho, unidade convencional, certo? Então ele vai ter que passar a pressão em ATM, o número de mols em mols, tranquilo? E a temperatura em Kelvin e a constante universal, ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, vai ter que fazer isso. Vamos ver se ele faz então, ó. Quando cheia, tranquilo? A bola apresenta em seu interior ar sob pressão de 1 atm. Opa, então até aí deu certo. Até aí deu bom, né? Unidade convencional. A temperatura de 27 graus Celsius. Rapaz do céu. Não é Celsius que a gente tem que trabalhar. Como que é então? Kelvin. Eu vou precisar transformar esse 27 graus Celsius em Kelvin, tranquilo? Então, vou continuar lendo. Considere a constante universal dos gases para 0,080 Tm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Ai, meu Deus do céu, fiquei sem ar. Tranquilo? Para o ar, né? Comportamento de gás ideal e massa molar igual a 30 gramas por mol menos 1. Eu não expliquei o mol, tranquilo? Porque eu queria explicar agora. O que é um mol? Certo? Um mol vai ser uma unidade de medida que a gente vai ter referente ao número de moléculas que esse gás vai apresentar. Lembra os pontinhos que a gente tinha, né? Aqueles pontinhos verdes aqui, ó. Vou mostrar de novo esses pontinhos verdes que ficam, né, se batendo, certo? Essas vão ser as nossas moléculas dos gases, tranquilo? As nossas moléculas do nosso gás aqui. Eu quero saber quantas moléculas vai ter nesse gás. Eu vou utilizar o mol. O mol vai ser um número fixo. Tranquilo? Vai ser um número fixo para falar que tem 6,22 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Rapaz do céu, então peraí. Se eu falo que esse gás ele tem 1 mol, isso quer dizer que tem 6,22 0,0000000, nossa, 23 zeros de pontinhos. Tá certo? Isso dá zilhões de pontinhos, né? Milhões de pontinhos. Tranquilo? Então são muitos pontinhos. Essa vai ser a nossa constante de Avogadro. Eu vou colocar aqui, a nossa professora Clara de Química, ela falou que vai fazer um resuminho explicando melhor essa parte de mol, para não tomar muito tempo da minha aula. Mas é só isso que a gente precisa saber. Eu vou anotar aqui, ó. Constante de Avogadro é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, quando eu falo que esse gás ele tem 1 mol, ele tem 6 vezes 10 a 23 moléculas.
Se eu falo que esse gás tem 2 mols, ele tem 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Vai dobrar o número de pontinhos se batendo, o número de moléculas se chocando. Então vai ter 12 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Tranquilo? Beleza? Então é só a gente fazer essa regrinha de 3. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá então. No interior da bola cheia, a massa de ar em gramas, então ele quer a nossa massa em gramas, corresponde a... Jussara, você não falou nada de massa. Você falou de pressão, você falou de volume, você falou de número de mols, você falou de constante universal dos gases e falou de temperatura. Aonde que eu vou enfiar a massa? Calma, vamos por partes. Vamos lá então, ó. Primeiro passo do nosso exercício vai ser então os dados do exercício. Certo? Os dados do exercício. Eu vou ter um volume, Vzão, igual a 4 litros. Certo? Eu vou ter uma pressão de 1 atm. Tranquilo? Beleza? E uma temperatura de 27 graus Celsius. Pera aí. Calma lá. Essa temperatura, eu não posso falar em 27 graus Celsius. Eu vou ter que a temperatura em Kelvin é a mesma coisa que 27 mais 273. Tranquilo? Então eu vou ter que a temperatura nada mais é do que 300 Kelvin. Por quê? Porque na termodinâmica a gente vai trabalhar com Kelvin. Tranquilo? Beleza? Tudo certo? Foi isso que ele deu de dados. Então, ele deu a nossa constante universal, que é 0,080 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Tranquilo? E ele falou que a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol é a mesma coisa que 30 gramas por mol. Ou seja, cada mol, né, desse gás vai pesar 30 gramas. Né? Então eu vou ter aqui meu gás, tranquilo? Vou ter meu gás aqui. Vai ter 1 mol aqui dentro. Tranquilo? 1 mol de moléculas. Quantas moléculas vão ter então? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Milhões de moléculas se chocando. Mas quanto que vai pesar esse gás? Em gramas, certo? Se eu colocar ele na balança, né? Nesse recipiente, eu colocar na balança, eu dar um jeito de pesar esse gás, quanto que vai pesar? 30 gramas. Por quê? Porque a gente está falando aqui, ó, para cada mol eu vou ter 30 gramas. Massa de 1 mol, 30 gramas, que é a nossa massa molar. Massa molar, massa de 1 mol. Tranquilo? Então ele vai querer a nossa massa. Vamos fazer então o nosso por você nunca rezei tanto. PV NRT. Tranquilo? PV é NRT. Pressão 1 atm. Nosso volume 4 litros. Certo? Número de mols é o que eu quero descobrir, porque ele não deu para mim. Tranquilo? Nossa constante vai ser então 0,08 e nossa temperatura que eu descobri em Kelvin vai ser 300. Jussara, como que eu vou saber se eu estou usando o sistema internacional ou se eu estou utilizando a unidade convencional da forma correta? Olha aqui, ó, litros, atm, Kelvin, mol. Tranquilo? Atm, litro, mol, Kelvin. Opa, pera aí. Calma lá. A constante acabou de dar dica pra gente. Ah, ela acabou de dar dica pra gente quais são as unidades. Então, uma dica minha aqui, ó. Sempre olha para constante que está no enunciado. Ah, constante é 0,08 atm, litro, mol, Kelvin. Para você saber que você vai ter que usar atm para pressão, litro para volume, mol para número de mol e Kelvin para a temperatura. Tranquilo? Então, sempre olha para essa constante universal. Beleza? Então, aqui, 1 vezes 4 é 4. N. Eu vou ter que 0,08 vezes 300. Ó, pera aí, ó, tenho 2 zeros aqui. Então eu passo 2 vezes para cá. Vai ser a mesma coisa que 3 vezes 8, que é 24. O nosso número de mols vai ser 4 dividido por 24, que é a mesma coisa, ó. Divide tudo por 4. 4 dividido por 4, 1. 24 dividido por 4 é a mesma coisa que 6. Certo? Então eu vou ter que o nosso número de mols é 1,6 mols. Ou seja, quando a gente olhar para 4 litros desse gás, ou seja, pega um gás lá, pega 4 litros desse gás, vão ter 1 sobre 6 mols, certo? 1 sobre 6 mols desse gás. Lembrando que 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas se trombando. Só que ele não quer o número de mols, ele não quer isso, ele quer a massa
a massa de ar. Opa, peraí. Se ele falou para mim que em 1 mol eu tenho 30 gramas, 1 sobre 6 mols, quantos gramas eu vou ter? Fácil, regrinha de 3. X é a mesma coisa que 30 vezes 1 sobre 6. 30 dividido por 6, 5. 5 o quê? Gramas. Ah, então peraí. A massa desse gás vai ser 5 gramas? Exatamente, 5 gramas. Como que eu vou saber isso, Jussara? Ué, é só você fazer uma regrinha de 3. Ele falou que em 1 mol tem 30 gramas, em 1 sobre 6 mols, 1 dividido por 6, vai ter 5 gramas. Tranquilo? Então vai ser assim que a gente vai trabalhar, tá certo? Se ele tivesse passado aqui em metros cúbicos, certo? Se ele tivesse passado aqui em Pascal, aqui em Kelvin, né? Em mol, tranquilo? E a constante seria Joule, né? Joule dividido por mol vezes Kelvin, aí seria o Sistema Internacional de Medida. Olha para a constante que ela vai dar a dica pra gente do que a gente vai usar. Tranquilo? Beleza, então essa vai ser a lei geral dos gases. Ele vai dar a pressão, vai dar a temperatura, certo? Vai dar a constante pra gente, vai dar o número de mols, ele vai querer descobrir o volume. Ou então ele vai dar os outros 4 pra gente e vai querer descobrir a pressão, por exemplo, e assim por diante. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então para as transformações gasosas. Jussara, antes, né, de você começar a falar de transformações gasosas, primeiro eu falo o que é uma transformação gasosa. O que é uma transformação gasosa? Ué, uma transformação gasosa é quando eu mudo as uma, 2 ou 3 variáveis de estado de um gás, certo? Para ele mudar as suas características, o seu formato. Como assim, Jussara? Eu não entendi. Ué, imagina que eu pego então aquele nosso amigão aqui, o gás, certo? Eu vou aumentar a pressão dele. Tranquilo? Ou eu vou diminuir a pressão, tá bom? Eu vou aumentar o volume, expandir, tá bom? Eu vou diminuir o volume, eu vou comprimir. Vou aumentar a temperatura, esquentar, entre aspas, né? Vou diminuir a temperatura, resfriar. Tranquilo? Então a gente vai trabalhando com essas variáveis de estado, temperatura, volume e pressão, para a gente conseguir uma transformação gasosa. Tá certo? A gente vai ter 3 tipos de transformação, beleza? Vamos lembrar então, olha aqui, ó, transformação isotérmica. Pera aí, Jussara. Térmica, eu lembro de temperatura, né? Eu lembro de calor, termo, né? Termômetro, temperatura. O que é iso? Iso é a mesma coisa que igual. Ah, entendi. Na química que a gente vai ter os isômeros, né? Certo? Vai ter os isômeros, aqui a gente vai ter isotérmica, isovolumétrica, isobárica. Isotérmica igual temperatura. Ah, isso quer dizer então que a temperatura permanece constante, certo? Ou seja, eu pego um gás, eu vou fazer alguma coisa com o volume dele, vou aumentar o volume dele, vou diminuir o volume, não sei. Vou fazer alguma coisa com a pressão dele, vou aumentar a pressão, vou diminuir a pressão dele, só que a temperatura vai permanecer constante. Ah, como assim, Jussara? Ué, eu vou ter então uma pressão inicial, tranquilo? Que a gente vai chamar de P0. Como assim? Pera aí, ó. Vamos colocar aqui então, ó, a nossa pressão inicial, a nossa P0, certo? 0 porque é o nosso início, tranquilo? E a gente vai, por exemplo, aumentar a pressão. Vou para uma P1, certo? Vai de P0 para P1. A gente aumentou a nossa pressão. Ah, entendi, peraí. Então você vai aumentar a pressão, lembrando que é um gráfico de pressão por volume, P por V, certo? Beleza? E eu vou aumentar o meu volume também. Eu vou de V0, né, volume inicial, nosso volume 0, para V1. Certo? Então, por exemplo, eu tinha uma pressão de 1 atm sobre o gás e esse gás tinha um volume de 2 litros. Certo? Se eu aumentar a pressão dele para, por exemplo, 5 atms, ele vai passar a ter um volume de 10 litros, por exemplo. Tá certo? Então a gente vai brincar com a pressão e com o volume. Por que a gente não pode brincar com a temperatura? Porque a nossa temperatura é constante, tá certo? Imagina que a gente deixa um gás então a 25 graus Celsius, aumenta o volume dele, aumenta a pressão, diminui o volume, diminui a pressão, mas ele continua a 25 graus Celsius. Tranquilo? Beleza? Como que vai ser então a curva desse gráfico? Como que vai ser o desenho desse gráfico? O desenho vai ser assim, ó.
certo? Vai ser uma hipérbole. Tranquilo? E essa linhazinha aqui vai chamar de isoterma. Como assim, Jussara? Isoterma? Ué, a mesma temperatura. Ou seja, se eu pegar um pontinho aqui, certo? E um pontinho aqui, eles vão ter a mesma temperatura, só que pressões e volumes diferentes. Tranquilo? Então todos os pontos dessa nossa linha aqui vai ter a mesma temperatura. Ah, peraí então, calma aí então. Então uma transformação isotérmica, eu vou ter então uma temperatura constante. Ah, entendi. Se a temperatura é constante, calma lá, vamos jogar no PV-NRT lá, por você nunca rezei tanto. PV-NRT. Ué, se minha temperatura é constante, eu vou colocar um asterisco aqui, certo? Eu vou ter a minha constante dos gases, certo? Constante universal dos gases. Quer constante também? Vou colocar um asteriscozinho aqui. E o meu número de mols, eu não vou mexer nele. Por que você não vai mexer nele, Jussara? Porque numa transformação gasosa, eu analisando uma transformação isotérmica, isovolumétrica, isobárica, eu vou mexer só nas variáveis de estado. Como assim? Só na pressão, na temperatura e no volume. O número de mols sempre vai parecer constante pra gente. Tranquilo? Beleza? Então eu posso falar que a pressão vezes o volume nada mais é do que K. Ué, como assim K? Da onde que você tirou K? Ué, K é constante. Nunca vai mudar quando a gente está trabalhando com uma transformação isotérmica. Tá certo? Alguns enunciados de exercício passam assim. PV igual a K. Pressão vezes volume é constante. Cadê a temperatura? Ué, a temperatura ela era uma constante, certo? Então ela virou o Kzinho aqui. Tá certo? Sendo que a pressão e a temperatura vão ser inversamente proporcionais. Por quê? Ué, porque você não concorda que se eu aumento essa pressão e K vai ser sempre o mesmo número, eu vou ter que diminuir esse volume. Como assim? Ué, imagina que a pressão é 1, certo? E o volume é 2, tranquilo? O K vai ser 1 vezes 2, que é 2, certo? K é 2, beleza? Só que se a pressão, ó, pressão é 1, volume 2, K vai ser 2, tranquilo? Só que se eu aumento essa pressão para 2, o volume, necessariamente, para a constante continuar sendo 2, porque ela é uma constante, o volume necessariamente precisa diminuir. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, não dá 2. Então precisa ser 2 vezes 1. Ou seja, se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume, certo? Se eu aumentar o volume, eu vou ter que diminuir a minha pressão. Jussara, eu não consigo enxergar isso, porque você passou um cálculo pra gente, né? Como que enxerga isso? Ué, lembra que a pressão é uma força sobre uma área, certo? A partir do momento que eu aplico mais força, eu não vou estar comprimindo? Opa, pera aí então. A partir do momento que eu aumento a pressão sobre um gás, eu vou comprimir ele, eu vou fazer uma força sobre uma área. Isso quer dizer que o volume dele vai diminuir. Ah, ele vai se comprimir, o volume vai diminuir com o aumento da pressão. Só que se eu diminuir a pressão dele, ou seja, parar de aplicar essa força, ó, certo? Parei de aplicar essa força. O volume vai começar a aumentar. Então, se eu aumento a pressão, o volume diminui. Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Por isso que são inversamente proporcionais. Tranquilo? Como é que a gente sabe que são inversamente proporcionais? A gente tem que deixar a temperatura constante, uma isotérmica, para descobrir isso. Vamos para a próxima então. Ó. Transformação isovolumétrica, isocórica. Eu não coloquei aqui, mas alguns vestibulares também costumam falar isométrica. Mas é a mesma coisa. Isovolumétrica, volume. Iso igual, volumétrica, volume, volume igual. Ou seja, o volume vai permanecer constante, certo? Isocórica é um outro nome para a mesma coisa. Quando eu falo assim, uma transformação isocórica, transformação com volume constante. Transformação isovolumétrica, transformação com volume constante. Transformação isométrica, transformação com volume constante. 3 nomes para uma coisa só. Tranquilo? Para você se confundir mais ainda. Então, iso igual volumétrica, volume. Então vai ser um volume constante. Ah, pera aí. Então um volume constante, ó. Eu vou ter aqui o meu volume. O meu V0, meu volume inicial. Mas Jussara, você falou que ele é constante, então eu não vou mudar.
O que eu vou mudar? A minha pressão e a minha temperatura. Porém, esse gráfico aqui é um gráfico de pressão por volume, certo? Se eu vou mudar a minha pressão, eu vou aumentar ela aqui então, ó, P0, minha pressão inicial, certo? Eu vou aumentar minha pressão, certo? Vou aumentar a pressão, aumentar a pressão, aumentar a pressão. Peraí, mas você não falou que se eu aumentar a minha pressão, o meu volume vai diminuir? Era para acontecer isso. Como que ele vai ficar constante? Porque ao passo em que eu vou aumentar a minha pressão, eu vou ter que fazer alguma coisa com a minha temperatura, certo? Alguma coisa com a minha temperatura para esse volume não variar. Calma lá. Vamos ver como que fica no gráfico então, ó. Vou ter minha pressão inicial, P0, e vou ter a minha pressão final, P1, certo? Aumentei a minha pressão. Tranquilo? Eu vou ter então um ponto de encontro entre eles, que é esse ponto aqui, e eu vou ter um outro ponto de encontro entre eles aqui. Ah, calma lá, então aqui ó, é uma reta. Isso, é uma reta. Ah, que legal. Então peraí, ó. Se eu deixo o volume constante, certo? Eu só mudo a pressão dele e a temperatura, tá certo? Eu vou ter um gráfico com essa carona aqui, uma reta. Ao invés de ser uma hipérbole, nessa curva, vai ser uma reta na vertical. Como assim, ó? Vamos ver, olha aqui, ó. PV de novo. PV é NR vezes T. Pressão vezes volume, número de mols vezes constante vezes temperatura. Calma lá. Agora é o nosso volume que é constante. O número de mols continua constante. A gente sempre vai trabalhar com os mesmos números de mols, tranquilo? E a nossa constante universal é constante também, tá certo? Então eu vou passar esse volume dividindo e essa temperatura dividindo também, ó. Fica a mesma coisa que P dividido por T é a mesma coisa que N vezes o R dividido por V. Opa, mas N vezes R dividido por V, isso tudo é constante. Ah, então isso tudo não muda. Não muda, vai continuar a mesma coisa. O que eu vou mudar? A minha pressão e a minha temperatura. Só que aqui, ao invés de ser, né, igual era pressão e volume inversamente proporcionais, ou seja, se eu aumento minha pressão, eu tenho que diminuir meu volume. E se eu aumento meu volume e diminuiu a pressão, aqui vai ser diretamente proporcionais. Por quê? Ué, porque é uma divisão. Olha aqui, se eu aumento a minha pressão, eu vou estar aumentando também a minha temperatura. Jussara, dá um exemplo. Ó. Imagina que a pressão é 2. Certo? E a temperatura é 1. Isso vai ser igual a 2, ok? Tranquilo, beleza? Só que se eu aumentar minha pressão para 4, certo? Vai ter que continuar sendo igual a 2. Por quê? Porque tem que ser igual a uma constante. Tem que ser igual ao nosso K. Esqueci de pôr aqui, mas é o K. Tranquilo? Tem que ser igual ao nosso K. O que eu tenho que fazer então? Ué, 4 dividido por quanto dá 2? 4 dividido por 2. Opa, minha pressão de 2 foi para 4, aumentou. E minha temperatura de 1 foi para 2, aumentou também. Certo? Então, para eu ter um aumento da pressão, eu vou ter que ter um aumento da temperatura. Isso quando eu trabalhar com volume constante. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Então vamos lá então para a nossa última transformação. Se a primeira era isotérmica, temperatura constante, a segunda era isovolumétrica, volume constante, essa aqui vai ser isobárica. Ué, se eu falei de temperatura, falei de volume, o que falta? Falta a minha pressão. Aqui eu vou ter então uma pressão constante. Ah, uma pressão constante. Por que isobárica? Ué, isobárica é o nome dela, tranquilo? Quando o enunciado falar assim, ó, uma transformação isobárica, opa, já circula e já escreve pressão constante. Como assim, Jussara? Eu vou ter a minha pressão, P0, e ela não vai mudar. Vai ser igual ao volume aqui em cima, quando era isovolumétrica. Ela não vai mudar. O que vai mudar? O meu volume e a minha temperatura. Olha aqui, ó, volume inicial, V0. Eu vou aumentar o volume. Vai para o volume inicial, V1. Ué, aonde que se encontra? Nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui. Lembrando que esse ponto vai ser o 0. Certo? O momento inicial, tranquilo? E esse ponto aqui vai ser quando eu aumentar o volume desse gás. Vai ser o ponto 1. Aqui é a mesma coisa, ó. Ponto 0 e ponto 1. Tranquilo? Beleza? Opa, pera aí então, calma lá, ó. Você aumentou o volume, tranquilo? Mas não mudou na pressão. Como que você faz isso? Você não falou que pressão e volume são inversamente proporcionais? Calma. Isso dentro da transformação isotérmica,
Tranquilo? Quando eu posso deixar essa temperatura constante. Entretanto, agora que a pressão é constante, eu vou ter que ficar variando minha temperatura e meu volume, certo? Para eles chegarem igual a K, igual a uma constante. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó. Uma reta na horizontal. Uma reta na horizontal. Vamos trabalhar com a formulinha então, ó. Formulinha. Pressão vezes volume é a mesma coisa. Número de mols vezes constante universal dos gases vezes a minha temperatura. Ó, aqui a minha pressão vai ser constante porque é isobárica. Asterisco na pressão. Meu número de mols vai ser constante também, certo? E minha constante universal vai continuar sendo constante. Tranquilo? Então, se um gás no momento inicial tem 1 mol, no momento final ele vai continuar tendo 1 mol, porque é constante. Tranquilo? Beleza? E se ele tem 1 atm no momento inicial, no momento final, depois que aumenta a temperatura, diminui o volume, tal, ele vai continuar tendo 1 atm, porque é isobárica, pressão constante. Então, vamos lá, ó. A pressão a gente passa dividindo e a temperatura a gente passa dividindo. Vai ser a mesma coisa que volume dividido por temperatura, é a mesma coisa que N vezes R dividido por P. Como tudo isso aqui é uma constante, certo? Vai dar sempre a mesma coisa, que é o nosso K. Tranquilo? Opa, pera aí, calma lá, então você achou uma relação. Olha que legal, ó. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Por que, Jussara? Porque se eu aumento o meu volume, como é uma divisão, eu vou ter que aumentar minha temperatura. Se o volume é 2, vamos lá, ó. Mesmo exemplinho, ó. Volume é 2. 2 o quê? 2 litros. Minha temperatura inicial é 1 Kelvin. Tranquilo? Minha constante vai ser igual a 2. Tranquilo? Só que se eu aumento esse volume para 4 litros, o que eu preciso fazer com a temperatura para continuar sendo constante? Ué, precisa ser 2, porque 4 dividido por 2 é 2. Isso quer dizer então que eu aumentei meu volume, foi de 2 para 4, e eu aumentei minha temperatura, foi de 1 para 2. Tranquilo? Então são diretamente proporcionais. Jussara, como que eu vou usar isso nos exercícios? Tranquilo? Vamos fazer então um exercício de gráfico para ficar claro na mente de vocês. Ó, analise a figura. Aqui era para ser 2, aqui eu inverti. Analise a figura, que representa sucessivas transformações realizadas por uma massa gasosa. Permite afirmar que as transformações 1, 2 e 3 são respectivamente... Opa, calma lá. Então ele deu um gráfico aqui de pressão por volume, tá certo? P por V, igualzinho que a gente trabalhou. E ele deu 3 transformações diferentes aqui. Calma lá. Então essa primeira aqui, ó. Nossa transformação número 1. Tranquilo, beleza? A segunda transformação, daqui para cá, que é a nossa transformação número 2, beleza? E a terceira transformação, que é a transformação número 3. Ou seja, ele ficou variando, né, o volume, variando a pressão, variando a temperatura e achou várias condições do mesmo gás. Ou seja, o gás ele aumentou de tamanho, diminuiu de tamanho, aumentou de temperatura, né, variou a pressão dele. Ele foi brincando com isso, ele quer saber se a 1 é isobárica, né, ou se ela é isocórica, se ela é isotérmica, se a 2 é isocórica. Como que eu vou saber isso, Jussara? Nossa, já vou entrar em desespero. Não, calma, ó. Vai em partes, ó. Vamos adotar então aqui, certo? Para 1. Primeiramente, para 1 aqui, ó, eu vou ter uma pressão inicial, certo? P0. E vou ter uma pressão final, P1. Ué, por quê? Porque ele subiu daqui para cá, certo? Entretanto, o meu volume, olha que legal, é a mesma coisa. Meu volume é o mesmo. Por quê, Jussara? Ué, porque ele não foi da esquerda para a direita e nem da direita para a esquerda. E o volume é o meu eixo Y. Se ele continua sem se movimentar no eixo Y, ou seja, se aqui é 10, né? Vamos supor, o volume inicial é 10, tá certo? Em uma pressão inicial vai ser 10 esse volume, e se eu aumentar essa pressão vai continuar sendo 10. Ah, peraí. Então se o volume permanece constante, eu vou ter então, ó, que o rosinha vai ser volume constante isocórica. Ou isovolumétrica ou isométrica, é a mesma coisa. Ah, peraí, então calma lá. Eu já acertei já? Vixe Maria, não. Sem olhar as alternativas então. Vamos lá, ó. Segunda transformação. Desse ponto até esse ponto aqui, tá certo? Eu vou ter então uma variação de volume. Por quê? Ué, porque ele vai começar
no volume inicial aqui, o V0. Tranquilo? O V0. E ele vai aumentar de volume, vai caminhar da esquerda para a direita até um volume final, ou seja, vai expandir. Entretanto, note aqui, ó, eu não tive um aumento de cima para baixo ou de baixo para cima, ou seja, eu não variei no eixo Y, eu variei só no eixo X, na horizontal, eu não variei na vertical. Por isso, a nossa pressão vai ser constante, porque não mudou a pressão. Se aqui a pressão era 1 atm, no momento inicial, no momento 0 aqui era 1 atm, no momento final, que é o momento 1 aqui, vai ser 1 atm também. Por quê? Porque ele continua na mesma faixa aqui do eixo Y. Peraí, se é pressão constante, isso quer dizer que é uma transformação isobárica. Certo? Tranquilo? Beleza? E, por fim, a nossa terceira transformação gasosa aqui, eu vou ter uma variação de pressão, certo? Porque varia, olha aqui, ó, vai do ponto, desse ponto aqui até esse ponto aqui, certo? Eu vou ter uma pressão inicial e eu vou ter uma pressão final, tá certo? E eu vou ter aqui o volume inicial e vou ter um volume final, ou seja, tanto a pressão quanto o volume variou, certo? Se os dois variaram, alguma coisa tem que ser constante. Se a pressão é constante, se o volume é constante, qual variável de estado está faltando? A temperatura, por isso que é isotérmica. Isocórica, isobárica, isotérmica, letrinha C. Tranquilo? Ficou claro então? Essa parte, isocórica, volume constante. Isobárica, pressão constante. Isotérmica vai ser a temperatura constante, sendo essa curvinha aqui chamada de isoterma. Agora a gente vai para um ponto-chave da nossa aula. Mas, Jussara, você não falou que era só isso, né? Que era só isso que a gente ia ver, mas calma, tem uma observação ainda que eu não coloquei lá, que era para fazer surpresa. O nosso amigo Piviti Povotó. E eu já escutei isso aí, algum macete? Um macete. Como assim, né? Pera aí, Piviti Povotó. Eu vou usar isso quando eu estiver trabalhando com transformações gasosas. Como assim? A equação de Clapeyron lá, PV é igual a nRT. Lembra lá? Por você nunca rezei tanto, eu vou utilizar quando eu tiver um gás e ele não for transformado. Ou seja, eu tenho um gás lá, paradinho, tá certo? Ele vai ter um volume, vai ter uma pressão, vai ter um número de mols, vai ter uma constante e vai ter uma temperatura, tá certo? E eu vou calcular tudo isso através da equação de Clapeyron. Só que se eu aumentar o volume dele, como que eu vou colocar na equação de Clapeyron? Vou fazer duas equações de Clapeyron, igualar? O que eu faço, né? Porque agora eu tenho dois gases. Um gás inicial e um gás final, que é depois de fazer alguma transformação nele. Para eu conseguir fazer alguma transformação nele, eu vou ter o nosso querido Piviti Povotó. Olha aqui que legal, ó. Certo? PVNRT. O que é isso? A nossa equação de Clapeyron, a equação geral dos gases. É a equação que eu uso quando eu tenho um gás que não passou por nenhuma transformação, ou seja, o gás está lá. Tranquilo? Porém, lembra que eu falei para vocês de constante, ó? O número de mols. Pera aí, é essa constante aqui, ó. Meu número de mols eu não vou mudar, certo? Ou seja, se eu vou expandir um gás, por exemplo, eu não vou alterar o número de mols lá. Eu não vou colocar mais gás lá dentro, não vou colocar mais moléculas e nem tirar as moléculas. Por quê, Jussara? Porque eu estou trabalhando só com temperatura, pressão e volume, só variando as variáveis de estado. Tranquilo? Então, se o número de mols vai ser constante e minha constante universal dos gases vai ser constante também, né, valendo 0,082 atm litro dividido por mol Kelvin ou 8,31 joule dividido por mol Kelvin, tá certo? Se essas duas coisas são constantes, eu posso passar a temperatura dividindo. Opa, pera aí então, ó. Pressão vezes volume dividido por temperatura vai ser a mesma coisa que constante vezes constante. Uma constante. Ah, pera aí então. Isso quer dizer então que eu posso pegar esse gás, certo? Posso pegar esse gás e igualar uma constante? Posso, certo? Só que se eu pegar outro gás, por exemplo, e fizer a mesma coisa, ó. Por exemplo, esse aqui é o inicial, ó.
certo? Pegar um gás lá, aumentar ele de tamanho, ou seja, mudar o volume dele, mudar, né, a pressão dele, o número de mols e a constante ficam constantes, e mudar a temperatura dele, né, a temperatura passa dividindo, eu vou ter também a mesma constante? Ué, porque eu não mudei o meu número de mols e eu não mudei a minha constante. Isso quer dizer que isso vai ser igual a K. Ah, mas esse aqui é depois de eu fazer uma transformação gasosa. É depois de eu mudar as dimensões desse gás, né? Mudar as características dele, mudar a pressão, mudar a temperatura. Peraí, então isso quer dizer que eu posso igualar. Eu posso igualar o P0, V0, T0 com o P1, V1, T1. Por isso que é o PVT povotó. Como assim, Jussara? Olha aqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é a mesma coisa que pressão final depois de eu passar por uma transformação gasosa, tá certo? Volume final depois de passar pela transformação e minha temperatura final. Ah, então essa regrinha eu posso usar para todas as transformações gasosas? Posso, com certeza. Se eu pego um gás e falo que aumentei o volume dele, certo? Você joga no PVT povotó. Se eu pego um gás e falo que aumentei a temperatura dele, você pega e joga no PVT povotó. Se eu pego um gás e falo que diminui a pressão dele, joga no PVT povotó. Mas e se eu falo que eu alterei o número de mols? Você não joga no PVT povotó, porque o número de mols tem que ser constante. Ou seja, eu vou ter um gás aqui e eu vou ter uma transformação nesse mesmo gás, certo? Sem colocar mais gás e sem tirar mais gás, ou seja, sem alterar o número de moléculas dele. Como assim, Jussara? Eu não entendi. Bora fazer um exercício então, ó. Seja 1 mol de um gás ideal, 1 mol de um gás ideal, isso é a mesma coisa que o Nzinho, ele está falando que o N é igual a 1, o nosso número de mols, certo? A uma temperatura de 400 Kelvin e a pressão atmosférica P0. Ué, ele não falou o valor? Não, não falou o valor, certo? Esse gás passa por uma expansão isobárica. Lembrando, expansão isobárica, pressão constante. Ah, peraí. Até dobrar seu volume. Calma lá então, ó. Calma lá. Vamos anotar isso então que a gente pegou aqui, ó. Vamos ter então uma temperatura inicial, que é o nosso T0, certo? Que é 400 Kelvin. Beleza? Tranquilo? Eu vou ter o quê? Uma pressão atmosférica inicial, que é P0. Beleza? Eu não vou anotar agora, mas olha aqui. Ele passa por uma expansão isobárica até dobrar seu volume. Opa, calma lá então, ó. Eu vou ter o V0 e o V1, certo? Que é o volume depois de passar por essa expansão, vai ser a mesma coisa que 2 vezes o V0. Por que 2 vezes o V0? É, porque dobrou o volume dele. Então V1 vezes... V1 vai ser a mesma coisa que V0 vezes 2. Se o volume inicial era 2 litros, dobrou o volume, foi para 4. Ou seja, 2 vezes 2 é igual a 4. Tranquilo? Beleza? Se eu falo que é uma expansão isobárica, a pressão constante, eu vou ter que a pressão inicial é a mesma coisa que a pressão final. P0 é igual a P1. Tranquilo? Beleza. Ué, eu já tenho meu PVT povotó? Já tenho. É só eu montar aqui, ó. Povotó. PVT. Ou seja, o gás no seu estado inicial e o gás depois de eu fazer uma transformação nele. Tranquilo? O meu P0, então, não vai ser igual ao P1? Não vai ser uma transformação isobárica? Ah, isso quer dizer então que eu posso cortar eles. Porque eles são iguais. Se aqui for 1 e aqui for 1, 1 dividido por 1 é 1. Então eu corto. Cortei. Se aqui for 40 e aqui for 40, 40 dividido por 40 é 1. Corta do mesmo jeito. Tranquilo? Então o que vai importar para mim vai ser só o V0 dividido por T0, que é igual a V1 dividido por T1. Vamos jogar então na formulinha, ó. V0 dividido por T0, que é 400. É a mesma coisa que V1. Quanto que é V1? Ué, 2 vezes V0.
dividido pela temperatura 1, que eu não sei o que é, ele não falou para mim quanto vai ser essa temperatura 1. Olha aqui, ó, V0 é igual a V0. Corta, corta, tranquilo? Estão em lados opostos da equação, beleza? Tranquilo, se passar dividindo é igual a 1. Então eu cortei, cortei. Então eu vou ter, olha aqui que legal, ó. Se eu passar T1 multiplicando aqui e esse 400 multiplicando aqui, eu vou ter que T1 é 2 vezes 400. Por isso que T1 vai ser 800. 800 o quê? Kelvin. Não é graus Celsius e nem Fahrenheit. É Kelvin. Como assim? O que aconteceu então? Eu deixei a pressão dele constante. Ou seja, eu não subi e nem desci aquele êmbolozinho lá, lembra? A seringuinha, certo? Eu não mudei a pressão sobre esse gás. Só que eu alterei o quê? Eu alterei o volume dele, tranquilo? Eu dobrei o volume dele e eu alterei a temperatura dele. Calma lá, o volume foi de 1 para 2, né? Dobrou. E a temperatura foi de 400 para 800? Dobrou também? Ah, Jussara, você tinha falado para mim. Calma lá, ó. Numa transformação isobárica, a pressão constante, quando eu aumento o meu volume, eu vou aumentar a minha temperatura. Então, se o volume foi de 1 para 2, isso quer dizer que a minha temperatura, se era 400, foi para 800, certo? Dobrou a minha temperatura. Mas não é isso que ele quer. Por quê? Porque continua o meu enunciado, ó. Em seguida, esse gás passa por uma compressão isotérmica. Isotérmica, térmica, temperatura. Iso igual. Então vai ser temperatura constante. Vamos lá então, ó. Número 2, segunda transformação gasosa que ele fez. Então ele pegou esse gás e fez ele voltar ao seu volume original. Opa, então pera aí, ó. Eu vou colocar então que o V2, certo? Que é dessa segunda transformação, vai ser a mesma coisa que o V0. Ué, mesma coisa que o V0. Por quê? Porque voltou ao seu volume original. O volume original era o volume inicial, que é o V0. Só que o V0, ó, é a mesma coisa que esse 2 dividindo aqui. Então é a mesma coisa que o V1 dividido por 2. Ah, entendi. Beleza. Mas qual que é a temperatura? Ué, a minha temperatura 2, como é uma compressão isotérmica, uma temperatura constante, ela é a mesma coisa que a temperatura 1, que é 800. Não mudei a minha temperatura. O que eu vou mudar então? A minha pressão. É isso que eu quero descobrir, ó. Qual que é a minha pressão final, ó? Olha aqui, ó. Qual a pressão final, né? Depois de acontecer esses dois processos, depois de acontecer essas duas transformações. O que eu faço? Pivoti, povotó. Mas na verdade agora eu vou fazer P1, V1, T1 é a mesma coisa que P2, V2, T2. Por que, Jussara? Ué, para não confundir o 1 daqui com o 1 daqui, o 0 daqui com o 0 daqui. Então eu vou deixar aqui, o que está em verdinho é o que aconteceu na segunda transformação, certo? E o que está em laranjinha é o que aconteceu na primeira transformação, certo? Como que era a pressão dele no final da primeira transformação, certo? Eu não falei que a pressão dele não mudou? Então a pressão dele continua P0. Ué, continua P0, porque até agora eu não alterei a pressão dele, já que a primeira expansão foi isobárica. Tranquilo? O volume dele, o V1, né? Cadê? Eu vou descobrir que é a mesma coisa que o meu... V1 mesmo, vou colocar V1 aqui, certo? Dividido pela minha temperatura. Mas calma lá, Jussara. Você falou que é a temperatura constante. Então se aqui for 2, aqui é 2 também. Se aqui for 10, aqui é 10 também. Se aqui é 15, aqui é 15. Então corta, porque não faz diferença isso pra gente. Ah, entendi. Então calma lá, ó. P2, qual que é a pressão? 2, é o que eu quero descobrir. E o meu volume 2 é a mesma coisa que V1 dividido por 2. Ah, entendi. Calma lá então, ó. Eu peguei então esse gás, depois de passar por uma transformação isobárica, ou seja, sem mudar a pressão dele, tá certo? Eu peguei esse gás e fiz ele passar por outra transformação. Agora uma transformação isotérmica, sem alterar a temperatura dele, alterando apenas a pressão e apenas o volume, tá certo? E ele quer descobrir a pressão final. Ué, V1 aqui,
corta, corta. Mesma coisa, certo? Cortou, cortou. Tranquilo? Se eu passar esse 2 multiplicando para cá, eu vou ter que a pressão final, né, depois desses dois processos, ou seja, o P2, vai ser a mesma coisa que 2 vezes o P0. Ou seja, depois dele fazer tudo isso com o gás, certo? Fazer uma compressão isobárica, mudando o volume, mudando a temperatura, depois fazer uma compressão isotérmica, mudando o volume e mudando a pressão, depois dele fazer esse emaranhado todo de coisa, eu vou ter que a pressão final vai ser 2 vezes a minha pressão inicial, certo? 2P0. Nossa alternativa C. Tranquilo? Foi isso que eu quis passar para vocês então, essa introdução à termodinâmica. Tranquilo? A gente viu então os conceitos de gases ideais, as variáveis de estado, né, que são temperatura, pressão e volume. A gente trabalhou as transformações gasosas, transformando um gás, alterando sua pressão, alterando seu volume, alterando sua temperatura, só que sempre deixando uma variável constante. Temperatura constante, transformação isotérmica. Pressão constante, transformação isobárica. Volume constante, transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Tranquilo? Também a gente vê a equação de Clapeyron, que é, por você, nunca rezei tanto, né? PV, nRT, pressão vezes volume, é a mesma coisa que o número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a minha temperatura. Eu vou utilizar isso quando eu estiver trabalhando com gás que não sofreu transformações, com gás que está paradinho lá. Esse gás tem um volume, tem uma pressão, tem uma temperatura, certo? Tem a constante dele, eu quero descobrir o número de mols. Joga na equação de Clapeyron, tranquilo? Só que se esse gás passar por uma transformação, seja ela isotérmica, isobárica, isocórica, eu vou ter que usar o nosso amigo PVT, Povotok, que vai funcionar sempre. Lembrando que eu não posso alterar o número de mols, eu não posso inserir, certo? Moléculas, não posso inserir pontinhos que vão se trombar e nem posso tirar esses pontinhos. Vai ter que continuar com o mesmo número de moléculas. Tranquilo? Beleza? É nóis então, até mais.